cabelo lavado, pronta pra sair. Eu perguntei no meu Instagram ontem pra onde é que vocês achavam que eu ia, que eu tava indo de mala. E eu acho que eu sou muito previsível, porque todo mundo acertou que eu tava vindo pra São Paulo. E talvez o que você não saiba é que São Paulo é a nossa segunda casa mesmo, a minha segunda casa mesmo do escritório, onde a gente tem grande parte dos nossos clientes, grande parte dos nossos projetos. Eu adoro estar aqui, embora eu acho que o tempo passa um pouco diferente do que em Porto Alegre. Mas essa semana eu tô por uma razão ainda mais especial. Essa é a Design Week, é a semana da Revestir. Tem um monte de obra incrível para visitar e é óbvio que eu vou levar você comigo para todos esses lugares. Tô ansiosa para te mostrar esse dia a dia aqui, essa semaninha que eu vou passar aqui. Cheguei na primeira obra, eu vou dizer uma coisa, eu nunca lembro o número dos apartamentos. Que coisa isso. Mas esse aqui fica no 18º andar. Olha a vista que ele tem. Vou fazer um tourzinho rápido depois pra você ver. Minha primeira parada, então, de hoje tá sendo aqui na Casa dos Pães, que é um apartamento lindo que a gente tá fazendo. Esse apartamento, ele já tá muito pronto, assim, a estrutura esperando a marcenaria, falta ainda instalar um pouquinho de iluminação, já estão limpando aqui a baguncinha da obra, que faz parte de toda a obra, né? E eu vou mostrar pra você um tour rapidinho dele, porque tá muito bacana. Essa aqui é a porta de entrada do apartamento e ali do lado a gente tem a porta de serviço. Como a gente entra aqui, né, a gente quis fazer aquela marcação que eu amo em uma caixinha de cor e a nossa cliente era muito encantada com o terracota, então essa foi a cor que a gente escolheu como a principal cor desse projeto. O terracota é uma cor que combina muito com o azul, porque eles são complementares lá no círculo cromático. Então, aqui a gente escolheu esses dois tons como destaque do projeto deles, e o azul é um tom super profundo ali. Essa entrada aqui, você depois vai ter a porta, né, embutida nesse mesmo tom, que veda o acesso ali para a área íntima do apartamento, e aqui vai ter um painel, que é um painel todo ripado, que também era um desenho que ela tinha super em mente, assim. Ali a gente vai ter uma salinha, aproveitando um sofá que ela já tem. Ali tem aquela parte, né, de área técnica, onde tá o ar-condicionado, e aqui a gente tá usando um modelo multi-split. O que que isso significa? Que é um único aparelhão gigante que vai ligar todos os ar-condicionados lá dos quartos, aqui da sala, tudo em um equipamento só. Então você tem uma área técnica mais reduzida, né? Aqui ela fica vedada, né? Depois tem uma marcenaria que vai recobrir aqui para não ficar aparente no meio da sala deles. Aqui a gente já fez esse fechamento. Que tal essa vista aqui, né? Vista de Paulista, que é vista de prédio. Meus clientes de São Paulo não fiquem chateados, mas é uma vista bem bacana, bem ampla, assim, e bem alta, né? Aqui a gente tem uma salinha, essa daqui ficou a área onde a gente vai colocar a mesa de jantar deles. Aqui tem uma pequena área gourmet, tem churrasqueira, vai ter frigobar aqui, né? Tem uma cuba. Olha só o nosso projeto na parede, que uma arquiteta ama mais do que ver um projeto assim na parede. Seguido, à risca, tá? Essa modulação aqui do ladrilho, depois eu vou mostrar pra você. Esses revestimentos aqui se chamam Terralma, eles são da Portobello. A gente usou esse tom aqui, que é um terralma begezinho, e aqui a gente tá usando um tom de azul marinho. Sabe o que eu adoro nesse revestimento? É que ele tem esse filete que você pode comprar como um acessório, e esse acessório faz parte aqui da modulação. Como batia essa luz linda, a gente quis trazer um pouquinho mais de movimento para essa área. Olha que bacana. Daí você não tem esse volume apenas revestido, né? Tem um toquezinho a mais. Essa coifa que a construtora entrega, que é uma coifa metálica, assim, que nem sempre é muito bonita, a gente revestiu de gesso e depois vai ter um isolante aqui, né? Ela vai ser revestida em marcenaria também para compor com esse ambiente que tem um móvel azul. Nessa primeira obra que eu fui, deu pra gravar um super vídeo explicativo, mas na segunda não, né? A segunda tava muito tumultuada, com um monte de gente trabalhando, chama AP Home Sweet Home, eu vou deixar as fotos aqui de como vai ficar. É um projeto lindo, é um projeto que tem muita cor, ele tem uma cor elegante, assim, sabe? Em todo ele são 2 quartos, são 3 quartos, um home office, né? Desses quartos, um é o quarto da filha, outro é o quarto de casal, tem uma varanda que é super importante para eles no projeto. E essa fase da obra que eles estão agora é uma fase pré-acabamentos, então é uma fase de adaptação de elétrica, adaptação de hidráulica, é uma fase ainda bem de adaptações, assim, para que depois a gente possa seguir com o projeto começando a aparecer. Lá a gente estava nesse momento, assim, de fazer algumas conferências,
Foi super legal, é sempre muito importante nessas obras em São Paulo, né? A gente tem alguns parceiros que acompanham obras lá, arquitetos, né, fornecedores engajados em fazer tudo dar certo, mas eu nunca me distancio disso, né? Não tem como ver um filhote saindo do papel e não querer participar, não querer estar junto ali, então foi muito bacana. Foi a primeira vez que eu fui nessa obra do Home Sweet Home. Agora eu tô saindo aqui da segunda obra e você viu que linda, né? Tá dessa fase que só quem conhece acha bonito. Eu acho bonita de qualquer maneira. E depois que eu saí de lá, eu fui dar um almocinho, né? Porque eu já tava na rua todo esse tempo e daí eu fui num lugar que eu gosto bastante que chama Botânica Café. Quem é de São Paulo com certeza conhece, quem nunca foi tem que ir, porque é um espaço super agradável. São Paulo é uma rotina assim que às vezes engole a gente, né? Então é legal você almoçar num lugar tranquilo, com plantas, música legal, comer uma comidinha boa. Foi exatamente o que eu fiz antes de seguir com o meu dia, que foi ir para Gabriel Monteiro, né? Que é uma rua que tem diversas lojas de decoração, de imobiliário, porque lá tava acontecendo muitas ações da Design Week. Para quem não sabe, a Design Week ela foi criada em 2012 por um empresário e o propósito dela era conectar marcas com pessoas, né? E também trazer essa cultura do design, de falar sobre design, de o design ser parte da rotina das pessoas ali para São Paulo, aqui para o Brasil. A Design Week, ela é tipo uma semana de moda, só que da arquitetura e do design. A parte mais legal é que nesse mesmo cenário ficam as empresas consolidadas no mercado como grandes nomes do design, mas atualmente também tem espaço para artesãos, tem feiras, né? Tem design independente, tem profissionais ali mostrando às vezes o seu primeiro trabalho e você pode ter contato com tudo isso em vários eventos que acontecem na cidade. Não dá pra ir em todos, né? Pelo menos eu não consegui ir em todos, mas eu escolhi ali alguns principais e nessa ida ali pra Gabriel eu consegui ir em alguns que eu tinha mais interesse, assim. Então primeiro eu fui no da Líder, ela tava com uma exposição lá que chamou Processo com Alma e essa exposição foi super legal, porque ela tava celebrando os 80 anos da marca e além disso, né, tava expondo lá a história, o trabalho de muitos designers. A Líder é uma marca super consolidada no mercado brasileiro, uma das marcas que a gente mais gosta, já usei em vários projetos. É uma marca de design autoral, com toda aquela brasilidade, assim, de usar os materiais daqui, né? As pessoas que desenham para essa marca são brasileiros, então é bacana, não fica aquela coisa de cultura importada, assim. Eu acho bem legal a proposta deles e essa exposição que eles estavam fazendo contava justamente isso, como é que surgiu a marca, né? Mostrava os moldes, super legal, assim, amei. Depois eu saí dali e fui pra Casa do Col. A Casa do Col é uma casa ali da marca, né, de metais do Col, e nessa semana eu tava fazendo um monte de talks, de palestras, né, com pessoas diferentes e diversas. E eu acabei me inscrevendo pra da Mica Rocha. A Mica Rocha é uma blogueira, né, do tempo das blogueiras, mas é uma influenciadora muito grande, muito tradicional, de muito tempo atrás. Eu tinha essa brecha de horário ali, então eu pude ter mais contato, conhecer um pouco mais dela e fiquei encantada, assim, super articulada, maravilhosa, falando ali sobre a presença das marcas nas redes sociais, né, que é um assunto que eu amo e que faz parte da minha vida também, né, mas principalmente ela estava falando de como quando a gente faz o conteúdo com autenticidade, a gente se conecta com as pessoas certas. Então, essa fala, né, foi mais ou menos uma hora e meia ali de conversa, porque tinha espaço para perguntas e tudo mais, e foi incrível, foi super inspirador, saí de lá muito feliz. E na sequência, né, dei uma passadinha em mais algumas lojas e fui pra Casa Guararapes. A Casa Guararapes é uma casa da marca de MDFs Guararapes. Obrigada pelo convite, Guararapes. Nesse dia era um evento fechado para convidados e eles estavam ali expondo as maiores novidades da marca, né, nessa semana de design, na Revestir e tudo mais. Eu adorei porque eles lançaram um padrão de madeira que se chama Fresno, que é uma madeira azul. Vocês sabem, né? A madeira natural, a gente pode clarificar ela, a gente pode ebanizar, que é deixar ela preta, e ela fica tipo a madeira com os veios, mas no tom preto. E também pode colorir. Isso é uma tendência que já estava aparecendo na Feira de Milão, em outras partes do mundo, mas aqui no Brasil não tinha chegado. Então, quando eu vi aquela madeira azul, eu fiquei, nossa, que massa que eles trouxeram isso, porque além de ser um resultado lindo, é uma coisa bacana, diferente, né? Inusitada. Eu adoro
adoro usar a guararapes nos nossos projetos, porque a guararapes, ela tem uma cartela de coloridos muito interessante. Então, você tem ali alguns tons mais quentes, tem também os tons mais frios, tem o verde alecrim, que a gente usa bastante, que eu adoro. E agora, esse tom de azul chegou para complementar ainda mais essa cartela. Esse evento da Guararapes foi muito legal, foi incrível, tinha boas comidinhas, boas bebidas, conheci um monte de gente bacana. E depois fui para casa descansar, porque no segundo dia, lá em São Paulo, era dia de Revestir. E Revestir, gente, é uma feira, para quem nunca foi, gigantesca. Eu tava lá trabalhando, né? E também tive tempo de curtir um pouquinho os espaços, de conhecer as novidades, de trazer isso aqui para dentro do meu escritório. É legal fazer essa pesquisa, né? A gente, como profissionais criativos, precisa estar em constante atualização. E o que eu vi lá na Revestir, né, resumindo assim, sempre falo, né, que falar de tendências significa muito entender da onde as tendências vêm. Porque se a gente fica dizendo assim, ah, isso aqui é moda, isso aqui não é moda... Tô gravando um vídeo pro YouTube. Agora, como eu vou seguir esse vídeo com a Mi sentada do lado e eu morrendo de vergonha? Ai, meu Deus, mas eu já fico morta. O que deu pra extrair dali é que a maior tendência de todas é a busca das pessoas pela conexão com seus lares. E as marcas, de modo geral, elas já entenderam isso. Então, o que acontece? Depois da pandemia, ali em 2020, a tendência social que aconteceu no mundo foi que as pessoas começaram a enxergar suas casas de uma maneira diferente. Então, aquela casa que antes era super tecnológica, que o foco era que ela fosse quase uma clínica, assim, isso foi mudando para algumas pessoas, né? E houve essa busca, assim, pela conexão, pela ancestralidade, pela casa de vó e tudo mais. Não tô dizendo que isso aconteceu para todo mundo, mas isso, de fato, socialmente aconteceu. E as marcas entenderam isso. Então, a gente tem marcas ali, como a Portobello, que é uma marca super grande de revestimento, fazendo revestimentos pequenininhos, assim, que imitam a cerâmica artesanal, né? Eu falo imitam porque não é um processo artesanal, é um processo industrializado, mas é essa busca pelo menor formato, né? Isso fica muito evidente, não só na Portobello, como em várias marcas. E para quebrar um pouco, para trazer mais aconchego, mais textura para as casas, quebrar um pouco aquela ideia plana dos revestimentos, muitas marcas também investem em novas texturas, assim, então revestimentos que tem toques, que tem estampas diferentes, que tem cores diferentes. Isso tá acontecendo, tem vários que eu adoro, vou deixar esses vídeos passando aqui para você ver. Também as marcas, elas estão investindo em colaborações com artistas e com designers e com arquitetos, então tem muita coisa assinada, né? A Portobello mesmo tem uma linha inteira assinada com artistas e designers que criam peças para a marca, e isso traz aquele toque de exclusividade, mas também uma divisão diferente, né, do que o interno daquela marca já está acostumado a produzir. Então é uma nova perspectiva sobre os produtos. Para vocês terem uma ideia, é tão forte essa busca, assim, né, por isso tudo que eu tô contando para você, que até mesmo as marcas de metais, como a Alexa Banho, por exemplo, que foi minha parceira na feira, que eu tava lá fazendo um trabalho para eles se preocupam com o toque da água na pele das pessoas. Então a gente tem chuveiro lá que tem mais de 500 furos, que é para o banho ser como um abraço. Tudo gira em torno disso, porque tudo gira em torno da casa da gente mesmo, né? Para onde a gente volta no final do dia. Cada vez mais as pessoas estão numa rotina mais acelerada, então é muito importante que a casa desperte essas sensações. As marcas já entenderam isso e através dos seus lançamentos fazem essas referências. Se eu tivesse que dizer um ponto negativo da feira, eu diria que eu achei que tinha pouca cor. A gente trabalha diretamente com cores aqui no escritório, vocês sabem, né? Mas eu senti ainda que os revestimentos de MDF, talvez eu esperava uma cartela, uma escala maior de cores. Eu sei que tudo isso depende de um processo industrializado que é muito complexo, então não é fácil fazer isso acontecer, mas eu ainda senti muita timidez, assim, muito mais do que já tinha no ano passado, ou as cores que foram lançadas ainda estavam naquele lugar seguro do azul e do verde, porque de fato é o que vende mais. O terracota parece bastante, assim, em revestimentos pequenos, em tijolos, em cerâmicas, mas ainda eu sinto que falta, sabe? Eu conheci uma marca que chama Manufatti e eu gostei muito, eu acho que a minha descoberta da feira foi essa marca. Eu não conhecia antes e foi assim, tava passando pelo corredor e vi ali aquele stand e eu adorei a maneira que essa marca reinventou os tijolos, esses revestimentos de barro e os cobogós.
numa interpretação bastante contemporânea, mas também algumas peças, né, com curvas que você vê assim que tem uma tecnologia de produção envolvida, que não é algo tão artesanal. O stand deles assim tinha uma parede de mosaicos com a luz batendo atrás. Eu vou deixar o vídeo aqui pra você ver. Era incrível. Eu fiquei muito encantada com esse trabalho. A Lepri também, né, de revestimentos de tijolos. O stand é sempre encantador, porque também tem isso, né, gente? Muitas marcas colocam aquele stand com uma luz branca, assim. Então, quando tem um stand lindo, que já tem revestimentos maravilhosos e aquela luz quentinha, aquilo chama o povo, assim, né? Fica a dica aí pras marcas. E a Lepri tinha justamente isso ali. E eu adorei uma pecinha, assim, quadradinha, que eu também filmei pra vocês, que é a azul, que eles lançaram. Não tem como falar de tendência, falar de tudo isso, sem falar das questões de sustentabilidade. Então, é evidente que cada vez mais essas marcas se preocupam com sustentabilidade e se preocupam em comunicar isso. Então, dá pra ver lá revestimentos com aproveitamento de louças, com aproveitamento de resíduo de plástico que veio do fundo do mar e todas essas coisas. Então, é legal também porque a construção civil é um dos meios que mais gera resíduo. Se você parar para pensar assim, numa única obra, tudo que se gera de resíduo é enlouquecedor. Aqui no escritório a gente sempre comunica para os nossos clientes que a gente não tem aquela política de precisa entrar aqui, destruir tudo e reconstruir. A gente aproveita revestimentos da construtora, pisos da construtora, bancadas da construtora, sempre que é do desejo do cliente, sempre que é possível, porque isso é responsabilidade social dentro da construção civil. Então, é muito importante também essa mensagem. Depois que eu saí de lá, né, da Revestir, de ver todas essas novidades lindas, eu fui para casa de uma nova cliente que chama Dani. Eu adoro, a gente não divulga muitos nomes, mas eu adoro esse projeto porque ela tem exatamente o mesmo nome que eu e é a primeira cliente da minha vida que tem exatamente o mesmo nome que eu. E lá a gente tá reformando toda a área social da casa dela. A casa dela tem um pátio muito bacana, é uma casa e um condomínio. Então eu pude conhecer a Dani pessoalmente, conhecer esse projeto também, chama Casa Natureza. E muito em breve a gente tá desenvolvendo ainda, né, as fases iniciais do projeto. Eu vou poder mostrar ele pra você, mas assim, a casa já é linda, já está perfeita e vai ficar ainda melhor, porque agora vai ficar com a cara dela, né? Que é mais importante do que tudo. Mais um dia, ontem foi um dia muito cheio, não deu tempo de falar muito assim, mas hoje vai ser um dia muito bom, de muito design, de reunião com o cliente agora, e tô louca pra contar pra vocês depois mais desse projeto que eu vou apresentar, chama Casa da Diversão. No último dia, foi um dia muito legal, porque ele começou com uma apresentação de projeto. Eu apresentei um projeto chamado Casa da Diversão. Esse projeto, eu pude fazer a apresentação presencial lá para os clientes. Ele é um projeto muito especial no momento de vida que eles estão vivendo. Eles são um casal com 2 menininhos pequenos realizando aquele sonho de ir para um apartamento que é deles, um apartamento grande. É uma conquista muito grande isso na vida deles, mas acima de tudo, você vê o quanto eles são apaixonados pelas crianças. Então o nome do projeto, né, Casa da Diversão, já faz referência à fan house do Mickey. Então tudo gira em torno disso. É um projeto bastante lúdico, cheio de cor, é uma cobertura, né? Então tem 2 andares, mas ela tem total cara de casa, assim mesmo, porque a área social fica embaixo e na parte de cima você tem os quartos, o quarto dos meninos, o quarto deles e um quarto que é tipo um quarto da brincadeira e também é home office. E esse projeto ficou muito bacana, ele ainda tá em processo de revisão, assim. Então como é que a gente faz, né? Eu apresento essa primeira versão pros clientes e depois eles vão ter um tempinho ali pra pensar sobre tudo que eles viram, porque com certeza vai ter muita coisa alinhada já com os objetivos deles e coisa que eles também vão querer revisar, né? Então, tipo assim, eu quero mudar a cor, não gostei dessa solução. Esse é o momento da gente fazer isso. Então, agora a gente tá aguardando a devolutiva deles pra fazer essas alterações no projeto para as fases futuras. Mas o que eu posso adiantar, né, e dar os spoilers aqui, é que esse projeto já tá super colorido, já tá cheio de personalidade, tem uma área externa que é uma coisa, assim, cheia de plantas, com cores, com iluminação, com estar externo. E, ao mesmo tempo, ele é um projeto simples. Simples no sentido de que ele tem muitos móveis soltos, pouca marcenaria, soluções pontuais onde precisa ter, né? Tipo cozinha, banheiro, armário de quarto, coisas do tipo. E, enfim, espero que vocês gostem. Eu tô bastante apaixonada nesse projeto. Eu adorei desenvolver ele.
depois que eu saí dessa apresentação de projeto que a gente fez num café, eu fui para os eventos da Design Week, né? Também para me despedir, porque no outro dia voltaria para Porto Alegre. Não, eu fui para o Rio de Janeiro, para o aniversário da minha sobrinha. Aproveitei mais esse final de semana antes de voltar para Porto Alegre. Mas daí eu fui para outros eventos. Eu dei uma passadinha na loja do Maurício Arruda, incrível, na Mal, né? Que tem outras marcas lá também, tem o cuscuz da Irina, enfim. E, gente, é muito legal a curadoria de itens que tem na loja, né? E essa preocupação justamente com isso que eu tava falando, com o retorno à origem. Então, valorizar o que é daqui, né? O artesanato que é daqui, a arte que é daqui, os artistas, as iniciativas, garimpar, né? Muitos itens garimpados, itens assinados também pelo Maurício, que fazem parte do catálogo da loja, do que ele oferece, mas também muitos itens de garimpo, assim, formando estares e combinações únicas. É difícil até de você olhar para tudo. A loja em si já é linda, mas os cenários que tem criados ali dentro é muito bacana. E daí, a coisa que mais me marcou nessa visita foi que agora, na Design Week, eles fizeram um manifesto maximalista brasileiro. Foi muito bacana ali ver toda essa ideia da marca exposta em palavras, né? De que o Brasil é um país muito diverso socialmente, culturalmente, e de que as casas, a maneira que eles enxergam que as casas das pessoas devem ser, tá muito ligada a isso, né? Uma casa que seja diversa, uma casa que abrace as diferentes referências de cultura que a gente tem. Então também gravei um vídeo aí pra você ver, com certeza tem mais lá na página dele. Depois que eu saí dali, eu vi que eu tava numa região de São Paulo que eu adoro. Então, logo na esquina tem um dos meus bares preferidos, mas ele tava fechado, ainda era meio-dia. E eu fui pro Conceição Discos, que fica ali perto. Conceição Discos é tipo um restaurante, assim, que serve vários arroz, né? Arroz de bacalhau, arroz de carne seca. E daí eu fiquei ali sentada curtindo, tem sempre música legal, é uma loja de vinil também. É um restaurantezinho, assim, um lugar super aconchegante, bem de bairro. Eu acho que ali é Santa Cecília o bairro, mas talvez eu esteja na divisa com algum outro ali ao redor. E daí fiquei ali curtindo o meu diazinho antes de seguir para as minhas paradas finais desse dia, que foram na Galeria Metrópole e na Galeria Arvos, na Feira da Rosenbaum. Então, primeiro, a Galeria Metrópole é um ícone do centro de São Paulo, né? Para quem não conhece, é uma galeria toda voltada para um pátio interno que é cheio de verde, que é incrível. E nessa galeria já funciona lá no dia a dia milhares de ateliês de artistas independentes, escritórios de arquitetura, lojinhas pequenas, tem loja de vinhos, tem loja de plaquinha, tem um monte de loja bacana. E na Design Week, muitos desses ateliês e dessas lojas se abrem para que as pessoas possam visitar. E fora isso, tava tendo lá a exposição Um Lugar com mais de 50, eu acho que era 55 cadeiras assinadas por designers nacionais. Então, cadeiras incríveis, maravilhosas, cadeiras que a gente usa nos projetos, cadeiras super exóticas, de todos os jeitos ali. E foi muito bacana ver, né? Tem um catálogo, um pôster lindo, assim, que tem todos os desenhos. Além da exposição ser de super bom gosto, eles se preocuparam muito em contar realmente a história daquele item, né? Os materiais que foram usados nele. Então é um passeio guiado, assim, super interessante, onde tem até cadeira feita de pedra. Tinha cadeira feita de couro, madeira, aquela que você pensa assim, super usaria na minha casa, aquela que pra quem não é ousado o suficiente no design vai pensar, jamais, mas muito, muito bacana. E daí, né, saí dali, fiquei curtindo um pouquinho a Galeria Metrópole, que é incrível, sempre bom de sentar, curtir, tomar alguma coisa ali, tem café, né? Tava tendo uma palestra do Senac também ali, uma galera sentada na volta. E logo na frente, do outro lado da rua, tem um dos prédios mais bonitos de São Paulo. Não é isso, tá? Tem mesmo, mas tem também a Feira da Rosenbaum, que tava acontecendo ali, que é uma feira de design independente, assim, também, né? Eu foquei muito nesse dia em conhecer pessoas menores, designers menores, artesãos menores. E na Feira da Rosenbaum é uma feira muito de artesanato, assim. Então, pessoas que fazem joias, pessoas que fazem luminárias, pessoas que fazem bolsas e muito mais, roupas, né? E decoração para casa, desde o artesanato indígena que tem lá, até mesmo aquela coisa mais design, assim mesmo.
Então foi muito legal porque a maneira que a feira foi disposta, e essa feira ela é itinerante, ela acontece em vários lugares, ela acontece em vários estados, né? E você consegue passear por ali e ver tudo. É tanta coisa que dá vontade de ficar dias perdida lá dentro. Eu adorei, assim, se eu pudesse escolher o item que eu mais amei, foram as luminárias, todas coloridas, dessa marca que chama Curiosa. Eu tenho um abajur que ele é listradinho de vermelho e branco e ele tem os pontinhos, enfim, fiquei muito, muito, muito apaixonada. Depois disso, saí, né, de lá, fui pra casa descansar, terminar a minha estadia, curtir um pouquinho e depois, no outro dia, já fui viajar para outro lugar. Mas o que fica dessas semanas, assim, que eu vou pra São Paulo e que eu vou nos clientes, que eu vou na feira, que eu vou na obra, que eu apresento projeto, que eu conheço novo cliente, é sempre a sensação, primeiro, de que São Paulo passa muito rápido, né? Então a gente precisa aproveitar, às vezes quase te engole, e também essa satisfação de poder estar em contato com essas novas coisas, né? Ter o nosso trabalho sediado aqui em Porto Alegre, mas também partes dele se espalhando por aí, e o privilégio que é poder estar em contato com isso. Espero que você tenha gostado de passar essa semana comigo, essa semana de 3 dias. E se você tiver qualquer dúvida, comentário, enfim, deixa aqui nesse vídeo que eu vou adorar responder e saber o que você achou. Até a próxima! A semana só acaba quando termina. Eu tô indo pro Rio de Janeiro agora. Vou passar um tempo com meus sobrinhos que moram lá. Eu espero que vocês tenham gostado dessa semana aqui em São Paulo. Foi super corrido, mas eu tentei gravar tudo. E até a próxima!